No ar, a minha, sua, a nossa Vovoteca TV. Loteca 1034, 300 mil. Voltou ao normal, mas é um normal gostoso. Afinal, 300 mil vai bem demais, né? Tem aí 8 jogos no sábado, 6 no domingo, 10 jogos dos estaduais, 4 das grandes ligas. No vídeo de hoje eu vou analisar as parciais da enquete e a grande novidade, a enquete de duplos. Vovoteca agora tem duas. Vem comigo, né? Mas não esqueça, antes, tore o dedão aí no like para que o YouTube perceba o quanto que a loteca é sim um assunto muito relevante. Matheus, é contigo, meu filho. Roda, roda, roda a vinheta! Nesse momento, enquanto lá fora chove que chove em Osasco, a terra do trabalho, o Matheus já jogou na tela as parciais da grande enquete com números das 10 horas da manhã dessa quinta. No momento, 10 colunas indicando favoritos, entre eles 2 super favoritos. Botafogo no jogo 6 com 86%, frente ao Bangu. E o Atlético Paranaense, o Furacão, tem 84%, recebendo o Fantasma, o Operário, que aliás vem melhorando no estadual. Se acreditar que um dos dois pode pipocar, use aí um duplo. Que tal? Bote empate. Vai saber, né? O menor favorito no momento é o Lyon. E é um menor mesmo e tem que ser, porque recebe o atual Forte Lens, que está em terceiro na Ligue 1. Francesão. Poucas colunas, né? Tô olhando aqui, mostram o azul da normalidade. E nenhum jogo divide totalmente as opiniões, aquele jogo tudo azulado. Forte também a presença das surpresas, amarelando 11 colunas, sendo 6 delas, aonde, JP? Na coluna do meio do empate. E reparem, do jogo 7 ao 10, 4 empates, formando aquela sequência, tipo de sequência que derruba um monte de bolão, que usa lá aquelas diagonais, aquelas loucuras todas. Sem dúvida, se aparecerem, será uma sequência destruidora de apostas. Pode escrever. 11 também são as colunas zebrásticas, as casas das zebras. Na minha opinião, a zebra Vasco e a zebra Brusque têm enorme chance de aparecerem. É a minha opinião. Continue votando até as 12 horas de sábado. Agora o Matheus tirou da tela as parciais da enquete de secos e joga as parciais da novidade, a enquete de duplos. Sem dúvida, uma enquete que irá ajudar a tirar dúvidas. No quadro que eu tirei dos números da enquete hoje de manhã, destaquei os 5 melhores duplos no formato aí de um X, né, que é aquele duplo fechado no mandante, um 2, que é o duplo aberto, e o X2, que é fechado no visitante, para termos uma ideia melhor. Porque se for falar só em duplo, é evidente que o duplo 1x, caso em empate, sempre tem mais votos. Então eu preferi destacar por tipo de duplo. Eu acho que deu para entender, né? Aí você faz aí, de repente você está pensando em um duplo, olha aí, vê se as ideias estão batendo e você tira então alguma dúvida. Então e para você ir lá, você deve ir, clica no link aí que nós estamos deixando e vote nas duas enquetes. O formato dessa de duplas é o mesmo da de secos, 14 jogos, as 3 colunas, só que dividida, né? Um X, um 2 e X2. E aí você visita, vota, confere as parciais online e tire suas próprias dúvidas. As enquetes Vovoteca ficam abertas até as 12 horas de sábado, ok? Agora, saindo do campo das enquetes, eu chamo você, Matheus, joga na tela nosso jogo Sugestão. O Matheus já jogou na tela nossos 2 jogos sugestão. O primeiro eu chamo de moderado e o segundo é o ousado. Em ambos, eu mantenho a mesma raiz de marcação com o verdinho, que seria aquele esqueleto do jogo. E depois eu distribuo 5 duplos no moderado e 5 duplos no ousado em jogos diferentes, tá? Para tentar pegar um prêmio maior. É bom entender esse ponto aí, né? Que eu sempre penso. Alguns falam, pô, mas você põe 2 jogos, né? Por que não faz um só maior?
Eu acho que o limite de 5 duplos é um bom limite para você disputar a loteca, né? Entrar no desafio com alguma possibilidade. É por isso que eu crio os dois. É evidente que o primeiro é considerado o mais forte, é nele que eu me baseio, e no segundo eu busco algumas alternativas. Para o vídeo não ficar muito longo, já que eu falei também de enquete de duplo, eu vou falar sobre os duplos que eu usei. Uso duplo no jogo 1, Fluminense e Vasco, tá? Duplo coluna 1 e coluna do meio, um duplo 1x, respeitando o status de clássico, um Flu que começou bem, porém caiu um pouco de produção. A sequência recente dele, ele amargou aí 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. Quer dizer, isso denota assim uma pequena queda de produção. E frente a um Vasco, né, o Vascão, que já demonstra um melhor entrosamento. Eu vi isso nas 2 últimas rodadas, que ele venceu as 2, tá? E mesmo ainda não convencendo, eu acho que ele pode igualar o pega, e clássico é clássico. Por isso eu queimei o primeiro duplo aí, coluna 1 e coluna do meio. Aí eu vou com o segundo duplo, usei no jogo 3, a Lazio recebendo a Atalanta. 3 pontos que valem muito. A Lazio procurando em casa afastar um concorrente que é direto pela vaga na Champions, né? E um Atalanta que vem com um ponto atrás, quer vencer e trocar de posição com os rivais. Olha aí que grande jogo. Realmente um grande jogo. Aqui, jogo de triplo, tá? Mas tento me garantir com um duplo, coluna 1 e coluna do meio. É jogo de risco, tá ok, galera? Mas é isso aí, eu queimei o segundo duplo nele. Vou então agora pro jogo 6. É o São Bento recebendo o Guarani pelo Paulistão. Gasto também um duplo, só que aqui eu vou abrir o duplo. Após a derrota na Vila, né, do São Bento, onde não mostrou o futebol dos jogos anteriores, então o Bentão volta para casa, onde ainda não perdeu, e recebe um Bugre que ainda não venceu fora de Campinas. Ele busca sua primeira vitória fora de casa. Foram 3 jogos até o momento, com 3 derrotas fora do Brinco de Ouro. Mas ontem o Bugre meio que ressuscitou no Paulistão ao vencer a Lusa Paulista de virada. E esses 3 pontos que ele conquistou o afastam momentaneamente da zona da degola. Pelas necessidades, imagino um jogo que deva ser aberto. Posso me enganar, mas aberto será meu duplo, coluna 1 e coluna 2 no jogo 6 do Paulistão, São Bento e Guarani. Aí fui usar outro duplo no jogo 9. É o Brasil de Pelotas recebendo o Internacional. O resultado mais comum nesse confronto é o magro 1-0. Historicamente são vários 1-0. Normalmente esse 1-0 vai para o lado colorado. Soma isso, o fato do Brasil em casa segue sem levar gol, monta aqui um duplo, diria um duplo estratégico. Coluna do meio e coluna 2. Aí eu fui usar o outro duplo no jogo 11. O jogo 11 tinha ali o Lyon recebendo o Lens. Que jogão, hein? Muitos estão aí na votação dando um ligeiro favoritismo para o Lyon. Mas a coisa pode não ser bem assim. O Lyon é o 9º, o Lens é o 3º, tá, galera? Mas para título de informação. Então, para manter a chama da esperança de participar de alguma grande liga europeia, Champions, Liga Europa, Liga das Conferências, o Lyon tem que, o quê? Mudar o fraco histórico até o momento, onde não venceu em casa os últimos 4 jogos. Perdeu 2 vezes, empatou 2 vezes dentro de casa, Lyon. E terá pela frente um Lens que vem fazendo grande campanha, né? Até o momento até histórica na Ligue 1. Ei, francesão. E tem fora de casa, o Lens tem fora de casa uma postura absolutamente defensiva, empatando 7 de seus 13 jogos fora de casa. Então é um visitante indigesto. E desses 7 jogos que ele empatou fora, 4 foram nas últimas visitas, tá ok? Então, eu tô indo aqui com o duplo 1x, né? Ainda dando esse pequeno favoritismo pro Lyon, mas
não descartando de maneira nenhuma o empate. Aí eu fui usar mais um duplo no... Não usei mais nenhum duplo aqui, já falei dos 4 duplos, tô rápido hoje, hein? Então é isso aí. Aí você olha pro lado aí, você vê o jogo alternativo. Então eu tô mantendo aí o esqueleto de minha aposta e uso os duplos. São duplos diferentes. Uso o X2 no clássico pernambucano, que é o jogo 2, por pura intuição, tá? Eu vejo o esporte um pouco mais forte. Busco o empate. Aí sim, é um bom empate entre Botafogo e Bangu no jogo 4. Afinal, se o Bota não perde para o Bangu desde 2003, nesse período foram 9 vitórias do Botafogo, mas o Bangu arrancou 8 empates. E não duvido que possa arrancar mais um. Até porque, o momento, o time do Bangu faz um bom estadual. Tá apenas um pontinho do próprio Botafogo. Aí, ó. Tem até uma igualdade aqui. Acredito também... já falei então desse duplo. O outro duplo que eu uso aí no alternativo. Eu acredito no empate no Catarinense, né? Como seco. Porém, uso o duplo 1x pelo simples fato de mando de campo, né? Então, se eu tiver que gastar aqui, é o duplo fechado no mandante, coluna 1 e coluna do meio. Isso é o jogo 7, né? No 13, o clássico paulista, né? É o Sansão. Após a rodada desse meio de semana, na minha opinião, fez cair o favoritismo tricolor. Assim, arrisco até um duplo aberto. Olha aí, um caçabeirada aqui no alternativo. E no jogo 14, uso o empate como base, mas acredito que se tiver vencedor, deve ser o time de Limeira, a Inter de Limeira, a terra da laranja. E por isso, eu tô aí indo com esse 1x. É isso aí, galera. Tá aí minha breve análise, meus jogos. Aquilo que você concordar, você usa. Aquilo que se discordar, você pula, né? E deixa aí nos comentários, se você for usar 5 duplos, em quais jogos você usaria? Como você faria esses duplos? E por que você usaria em determinado jogo? Conta aí pra gente. Eu também quero saber sua opinião. Afinal, até sábado, a gente pode mudar muita coisa. Inclusive, antes de registrar, quem sabe mudar uma casinha para um lado ou uma casinha para o outro lado. O importante é participarmos da disputa. É 300 mil? É 300 mil. Mas é sempre muito bom poder chegar aos 14. E eu tenho certeza que depois de você nos visitar, deixar seu voto nas 2 enquetes, conferir lá no vovoteca.com as planilhas estatísticas que tanto têm ajudado a nação lotequeira e fazer aquela visitinha básica antes de você fechar seu jogo no Lotequeiros BR, que na semana passada as análises bateram 13 acertos. Usando para isso foram 5 duplos, tá? Então, foi um bom jogo, os meninos lá mandaram bem. O trio de jovens lotequeiro tá mandando bem, aliás. É o Matheus, que é meu filhão, o Nicolas e o Paulinho, que são seus amigos apaixonados todos por futebol. E eu fiz eles ficarem apaixonados por loteca. É isso aí, galera. Fiquem na paz de Cristo. Espero vê-los no final de semana, sorrindo e mandando pro Vovoteca o seu jogo campeão dos 14. E para isso eu digo amém.